Olá, você desde já que está comigo na aula 15, eu creio que você saiu de cabelo em pé da aula 14 de genética. Deve ter pensado, nossa, o Cornélio é louco, ele fala muito rápido, é muito conteúdo, eu estou perdido porque eu nunca tive genética na vida. Gente, vamos com calma. Nós revisamos talvez na aula número 14 a genética de um bimestre inteiro. Falamos aí em probabilidade, falamos em conceitos e, claro, reservamos uma aula inteira para que nós possamos praticar, para que você junto comigo arrase no Enem 2015. Esse é o objetivo. E, claro, acerte as questões que aparecem com frequência bastante acentuada até no Enem, questões de genética, mas a maior parte é interpretativa. As questões não têm normalmente cálculos. E quando aparecem cálculos, eles são cálculos que dependem no primeiro instante de uma interpretação que você vai conseguir fazer de forma muito eficiente. Então agora a aula é reservada para praticarmos isso. Junto comigo, vamos lá, e eu espero que agora você entenda aqueles aspectos que ficaram talvez um pouco mais complexos ou passaram de uma forma mais ligeira, muito rápida, para você na aula anterior. Então vamos lá, praticando um pouquinho de genética agora. Vamos lá comigo? Diz assim, questão número 1 que nós vamos avaliar agora. Diz assim, chegamos ao mundo com instruções básicas de funcionamento guardadas nos genes. Quando o pai é obeso, o risco do filho também ser obeso é de 40%. Se pai e mãe forem obesos, esse índice sobe para 80%. Ou seja, o dobro de possibilidade. Então, cada um cooperou com metade. Entretanto, as condições de vida dentro do útero da mãe podem alterar a ordem ditada pelos genes. Então, tem influência no fenótipo, numa questão externa. O indivíduo pode ter o genótipo para ser obeso, mas ele mora no lugar onde ele não tem comida. Ou se for uma cria, por exemplo, você pode não dar comida para essa cria. Entretanto, as condições de vida dentro do útero da mãe podem alterar a ordem ditada pelos genes. Além disso, o ambiente também pode fazer com que algumas dessas instruções sejam ignoradas ou excessivamente valorizadas. O que eu falei, pode ser que a comida dada, ela influenciou de forma negativa ou positiva. Agora, de acordo com Mendel, a contribuição genética materna em percentual pode desencadear a obesidade em... de acordo com Mendel, a contribuição genética materna. Nós vimos que, voltando aqui para o exercício, que quando o pai é obeso, o risco do filho ser obeso é de 40%. Quando a mãe é obesa e o pai, o risco sobe para 80%. Ou seja, a mãe cooperou com o quê? Com metade. Uma simples análise que você tem que enxergar aí. Quando o pai é, 40% de chance do filho ser. Quando o pai e a mãe são obesos, a chance é de 80%. Portanto, a mãe cooperou com o quê? Com a metade. Então, a alternativa correta é a letra C. Próxima questão. O heredograma mostra a ocorrência de fibrose cística em uma determinada família. Essa doença de caráter autossômico, olha a informação aqui, caracteriza-se por uma afecção pulmonar crônica, insuficiência pancreática exócrina e aumento da concentração de cloreto no suor. Aí nós vamos ter o quê? A fibrose cística. Primeira coisa importante, eu vou te dar uma informação. Fibrose cística é uma doença autossômica recessiva. Mas digamos que você não saiba disso. Você tem que tentar definir. O que você vai fazer? Apareceu o heredograma, você vai tentar procurar entender se ela é dominante ou recessiva. Primeira dica, quando ela é dominante, de um modo geral, ela aparece em todas as linhagens. Tanto homens quanto mulheres são afetadas, isso indica que ela é autossômica. E o próprio exercício já disse. Agora, quando eu tenho uma herança autossômica dominante, os pais que são não afetados só podem gerar filhos não afetados. Agora, quando eu tenho uma herança recessiva, pais não afetados podem gerar filhos afetados. Cornélio, não entendi. Então, olha aqui, vamos simular. Imagina, portanto, que eu considere a hipótese. O indivíduo que é azão ou azão-azinho, ele é afetado. E o indivíduo que é azinho-azinho, ele é normal. Então, vamos colocar aqui, esse é afetado. Azão alguma coisa, normal. Azinho-azinho. Azinho-azinho, azinho-azinho, azinho-azinho. Poderia ser? Poderia.
Ó, um azinho pode ter vindo daqui, o outro daqui. Agora aqui, azinho, 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 azinho. Posso produzir um indivíduo azão alguma coisa? Não. Eu já descartei a possibilidade. Essa herança não é autossômica dominante. Se ela não é autossômica dominante, o que ela é? Autossômica recessiva. Então, o que vai acontecer? Azão, azão ou azão, azinho, tá? São indivíduos normais. E o azinho, azinho é um indivíduo afetado. Beleza? Então, a gente vai agora arrumar o heredograma. Tá? Então, vamos apagar isso que não é e vamos arrumar o heredograma. Vamos lá. Junto comigo. Tá? Indivíduo afetado. Azinho, azinho. Normal, azão, alguma coisa. Azão, alguma coisa, azão, alguma coisa, azão, alguma coisa. Ó. Azão, azão, azinho, 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 azão, azão, azinho, azinho, azão. Beleza até aí? Agora vamos continuar definindo aqui os genótipos. Se esse é azinho, azinho, ele só pode ter doado para os seus filhos o azinho. Tá? Aqui eu continuo sem saber o que é. Beleza? Agora aqui, esse é azinho. Um azinho veio do pai, o outro azinho veio da mãe. Já defini esse indivíduo. Esse aqui é azinho. A única coisa que ele pode doar para cá é o azinho. Aqui eu continuo não sabendo o que é. Agora aqui, ó. Azão, azão, azinho. Agora, observem que esse indivíduo cruzou, na verdade, casou com dois outros indivíduos. Ó. Aqui ele tem filho azinho, azinho. Então, azinho veio daqui, o outro veio daqui. Aqui, eu vou definir o que é. É azão, 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 azinho? Não sei. Então, esse eu não sei determinar, esse eu não sei, esse eu não consigo. Tá? Tem que analisar as probabilidades. Beleza? Entenderam? Simples. Simples, né, gente? Então, bem tranquilo essa avaliação. Vamos lá. Analisando essa história familiar, é correto afirmar que a probabilidade do indivíduo 4,2 ser portador, nesse caso, azão, azinho, é. Vamos voltar lá, do 4,2 ser portador. Ó, geração 1, geração 2, geração 3 e geração 4. É o 4,2, esse daqui. Qual é a probabilidade dele ser azão, azinho? Quais são os pais dele? Esses daqui, ó. Então, o 3,2 e o 3,3. Vamos colocar aqui numa tela em branco. O 3,2 e o 3,3 são os pais. Ele é o filho. Ele, eu sei que é azão alguma coisa. Então, eu sei que ele já é, né? Esse indivíduo 4,2, eu já sei que ele é azão alguma coisa. Os pais dele eram o que mesmo? Vamos voltar? Azão, azinho, azão, azinho. Azão, azinho, azão, azinho. Vamos cruzar os pais. O que é que pode nascer aqui? Ó, azão, azão, pode nascer azão, azinho, pode nascer azão, azinho e pode nascer azinho, azinho. 4 probabilidades, não são 4 filhos, gente. Não significa que o primeiro filho é assim, o segundo é assim, o terceiro é assim, o quarto é assim. São 4 possibilidades. Cada vez que você joga uma moeda, a chance de cair cara, de novo, é meio. Joga de novo uma moeda, a chance de cair cara, de novo, é meio. Não, porque a primeira vez que caiu cara, agora vai cair coroa. Não, não existe isso. Tá? Então, olha só. Eu quero saber qual a probabilidade dele ser azão, azinho. Eu vou lá e... tranquilo, Cornélio. A probabilidade dele ser azão, azinho, eu contei aqui. 1, 2 é de meio, certo? Errado. Não é de meio. Eu já não entendi mais nada então, Cornélio. Olha só. Eu sei que esse cara já nasceu. Vamos voltar para o heredograma. Ele já nasceu. Eu sei que ele é normal. Tá aqui, ó, ele é normal. Então essa possibilidade aqui eu vou descartar. Porque não existe essa possibilidade para ele. Sobraram quantas? 3. Dessas 3, quantas indicam que ele vai ser azão, azinho? Quantas? 2. Tá? Portanto, a probabilidade dele ser azão, azinho não é de meio, mas é de 2/3. Tá? Então, é de 2/3 essa probabilidade. Então, a resposta correta aqui nossa é 2/3, portanto, alternativa D. Questão boa essa, hein? Próxima questão. Os dados a seguir relatam características fenotípicas e genotípicas de um fruto de uma determinada espécie vegetal, bem como o cruzamento entre os indivíduos dessa espécie.
Então vamos lá. A característica cor vermelha do fruto é dominante e a característica cor amarela do fruto é recessiva. 2. Na geração parental ocorreu o cruzamento entre um indivíduo homozigoto de fruto vermelho e um indivíduo homozigoto de fruto amarelo, originando a geração F1. A primeira informação. Ó, cor vermelha, a cor vermelha, ela é dominante em relação à cor amarela. Então pode ser o vermelho azão, ou azão-azinho, e o amarelo azinho-azinho. Na geração parental foi cruzado o quê? Cruzamento entre o indivíduo homozigoto vermelho com homozigoto amarelo. Então ele cruzou o quê? Azão com azinho. Nasceu F1. Todo mundo é azão, 100%. Beleza? Tranquilo, né, gente? Fácil, tá anotando aí? Fácil, né? 2 indivíduos desta geração F1 cruzaram-se entre si. 2 indivíduos, desculpem, cruzaram-se entre si. Com base nos dados apresentados, a probabilidade de se obter frutos vermelhos em heterozigose em F2 é, vamos lá. Então, 2 frutos, olhem só, 2 frutos dessa geração F1 foram cruzados entre si. Ó, F1 nós vimos que é azão-azinho. Vamos cruzar, então, o azão-azinho versus o azão-azinho. Pode nascer azão-azinho e azinho-azinho. Pode nascer, não é o heredograma, não nasceu ainda. Olha o que ele perguntou agora. Com base nos dados apresentados, a probabilidade de se obter frutos vermelhos em heterozigose em F2 é vermelhos em heterozigose em F2. Vamos voltar aqui. Ó, vermelho em heterozigose, esse e esse. Tá? Esse aqui é em homozigose. Tá? Então a probabilidade é o quê? Meio ou 50%. Então, meio ou 50% de probabilidade. Se você olhar isso, tá? Isso aqui estaria na alternativa C, que não apareceu aqui, meio ou 50%. Beleza? Questão 4. O heredograma traz informações a respeito da hereditariedade de uma determinada característica fenotípica. Ó, fenótipo. Indivíduos escuros condicionados por um par de alelos. Determinada característica fenotípica e indivíduos escuros são determinados por um determinado par de alelos. Tá? Então vamos lá. Então nós temos aqui, rapidamente aqui, nessa herança. Daí ele pergunta, vamos analisar o heredograma, admitindo-se que o indivíduo 2,4 seja homozigoto. A probabilidade de nascimento de uma menina também homozigota e afetada por tal característica a partir do casamento de 2,3 e 2,4 é. Tá? Então vamos lá. Admitindo que o indivíduo 2,4 seja homozigoto. Vamos lá para o 2,4. Tá? O 2,4 aqui, ó, ele já falou que é homozigoto. Tá? Essa herança, gente, ela tem uma carinha de ser uma herança autossômica dominante. Tá? Então, se eu fizesse aquela regra que eu passei para vocês, do recessivo e do dominante, aqui daria as duas coisas, ó. Por exemplo, azão e azão-azinho e azinho-azinho. Eu posso considerar que esse é normal, que esse daqui é afetado? Posso. Tá? Então, olhem só, poderia ser assim, ó. Azão, azinho-azinho. Azinho-azinho, azinho-azinho, azão. Azão, azinho-azinho. Então, aqui, azinho-azinho. Tá? Ela é dominante. Porque se fosse o contrário, o que iria acontecer? Ó, se eu fosse considerar que azão e azão-azinho fossem normais e azinho-azinho fosse afetado, tá? O que nós colocaríamos aqui? Então, se nós tivéssemos 2 indivíduos afetados aqui, ó, azinho-azinho, azinho-azinho, pode nascer um azão alguma coisa? Não pode. Então, no primeiro momento você acha, pode ser dominante ou excessivo. Beleza, achei isso. É autossômico porque tanto homens e mulheres são afetados, né? Mas você observa com mais carinho e você vê que não pode ser uma herança do tipo recessiva. Agora, o caráter doente, ter a doença, é dominante. Então, obviamente, aqui, ó, o indivíduo seria, ó, esse indivíduo aqui é um indivíduo normal, tá? Portanto, azinho-azinho, azinho-azinho, azão alguma coisa, azinho-azinho.
Só que ele me deu uma informação, diz que esse 2, 4 ele é puro. Ele é homozigoto. Esse indivíduo aqui, eu sei que ele só pode ser o quê? Azão, azinho. Então, quando eu cruzar o 2, 3 com o 2, 4, eu vou cruzar isso daqui. Então, vamos cruzar esses dois. Azão, azinho versus azão, azão. Pode nascer azão, 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 azinho e azão, azinho. A chance dele ser, olhem só, vamos ver a pergunta agora. A probabilidade do nascimento de uma menina também homozigota e afetada. Ó, afetada, qual é a possibilidade? Menina homozigota e afetada. Homozigota é esse aqui, ó. Portanto, meio. Ser homozigota e ser menina. Qual a chance de ser menina? Ou é menino ou é menina. Meio. Eu quero, ó, homozigota, afetada e menina. No lugar do e, eu vou colocar o sinal de multiplicação. Portanto, a possibilidade de 1/4. Beleza? Regra do e aqui aplicada. Tá? Então, 1/4, portanto, resposta correta, letra C. Questão de número 5. Para determinada espécie de planta, a cor das pétalas e a textura das folhas são duas características monogênicas, ó. Tá? Um único gene que define um único par de genes, de grande interesse econômico, já que as plantas com pétalas vermelhas e folhas rugosas atingem alto valor comercial. Para evitar o surgimento de plantas com fenótipos indesejados nas plantações mantidas para fins comerciais, é importante que os padrões de herança dos fenótipos de interesse sejam conhecidos. Claro, aqui o interesse é comercial. A simples análise das frequências fenotípicas obtidas em cruzamentos controlados pode revelar tais padrões de herança. No caso em questão do cruzamento de duas linhagens puras homozigotas, uma composta por plantas de pétalas vermelhas e folhas lisas e outra por plantas de pétalas brancas e folhas rugosas, P2, foram obtidas 900 plantas. Cruzando as plantas de F1, foi obtida uma geração F2, cuja frequência fenotípica são apresentadas no quadro a seguir. Tá? 900 plantas com pétalas vermelhas e flores lisas, 900 plantas com pétalas vermelhas e folhas lisas, 300 com pétalas vermelhas e folhas rugosas, 300 com pétalas brancas e folhas lisas e 100 com pétalas brancas e folhas rugosas. Gente, aqui nós temos já uma indicação de quem domina quem. Ó, foram cruzadas 900 plantas com pétalas vermelhas e folhas lisas. Vamos lá. E obtive 900 plantas com pétalas vermelhas e folhas lisas. Pétala vermelha domina branca e folha lisa domina rugosa. Então, vamos lá. O vermelho domina o branco, tá? E o liso domina o rugoso. Tá? Então, ó, a vermelha domina o branco, então nós temos o quê? Foram cruzados aqui o quê? A geração parental. Bzão, Bzinho. O liso domina o rugoso, Rzão, Rzinho. Com Bzão, Bzinho, Rzão, Rzinho. Então, o liso pode ser Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. O rugoso, Rzinho, Rzinho. O vermelho pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho. E o branco, Bzinho, Bzinho. O resultado que você observou aqui, não lembra alguma coisa? 900 para 300 para 300 para 1. Não lembra a proporção fenotípica clássica 9 para 3 para 3 para 1? Ok? Beleza? Então, na verdade, eu vou ter 900 indivíduos, né, que são indivíduos que têm pelo menos um Bzão e um Rzão. Eu vou ter 300 que vão ter pelo menos um Bzão e Rzinho, Rzinho. Eu vou ter 300 que vão ser Bzinho, Bzinho e pelo menos um Rzão. Tá? E eu vou ter 100 que são Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Essa é a proporção encontrada aí. Então vamos lá agora. Vamos dar uma analisada com carinho no que ele nos pede. Qual é o padrão de herança da cor vermelha da pétala? E qual o padrão de herança do fenótipo rugoso nas folhas? Tá? Tanto a cor vermelha, um padrão de cor, quanto o padrão encontrado para a forma das pétalas, rugosa ou lisa, ó, é determinada por um alelo, já falou que era monogênico, dominante.
por ocorrer em todos os descendentes de F1. Né? Então o fenótipo rugoso é determinado por um alelo recessivo, tá? E o fenótipo liso é determinado por um alelo dominante. Tá? Então é interessante. Na verdade, tanto o rugoso quanto o branco, eles não apareceram em F1. Só na geração, obviamente, parental e na F2. Portanto, eles são recessivos. Uma questão aqui discursiva. Tá? Então, um padrão de herança, né? Onde a cor vermelha domina o branco e o liso domina o rugoso. Qual é a proporção do fenótipo duplo heterozigoto, genótipo heterozigoto, para os dois locos gênicos em F2? Qual a proporção do genótipo duplo heterozigoto? Tá? Então, a proporção, né, do genótipo duplo heterozigoto para os dois pares de alelos em F2, né, nós vamos ter o duplo heterozigoto. Vamos fazer o cruzamento para ficar mais claro para você. Então, eu tinha o Bzão Bzinho, Rzão Rzinho, e cruzei com o Bzão Bzinho, Rzão Rzinho. Eu vou obter os gametas Bzão Rzão, Bzão Rzinho, Bzinho Rzão e Bzinho Rzinho. O outro indivíduo é a mesma coisa. Bzão Rzão, Bzão Rzinho, Bzinho Rzão e Bzinho Rzinho. Eu vou fazer o famoso quadro de Punnett. Então, o que eu vou ter aqui? Bzão Bzão, Rzão Rzão. Bzão Bzão, Rzão Rzinho. Bzão Bzinho, Rzão Rzão. Bzão Bzinho, Rzão Rzinho. Bzão Bzão, Rzão Rzinho. Bzão Bzão, Rzinho Rzinho. Bzão Bzinho, Rzão Rzinho. E Bzão Bzinho, Rzinho Rzinho. Bzão Bzinho, Rzão Rzão. Bzão Bzinho, Rzão Rzinho. Bzinho Bzinho, Rzão Rzão. Bzinho Bzinho, Rzão Rzinho. Bzão Bzinho, Rzão Rzinho. Bzão Bzinho, Rzinho Rzinho. Bzinho Bzinho, Rzinho, Rzão Rzinho. E Bzinho Bzinho, Rzinho, desculpem, Rzinho Rzinho. Ele quer saber, cruzando dois duplo heterozigoto, qual a chance de ter uma filiação dupla heterozigota? Se você olhar, gente, tem um macete. O duplo heterozigoto sempre vai estar na diagonal. Este e este. Tá? E o duplo homozigoto, para as duas características, está aqui. Bzinho, Bzinho, Rzinho, Rzinho. Bzinho, Bzinho, Rzão, Rzão. Bzão, Bzão, Rzinho, Rzinho. Bzão, Bzão, Rzão, Rzão. Então, vou ter das 16 possibilidades, 4. Ou seja, 1/4. 1/4, você lembra muito bem, que é o quê? 25%. Tá? Beleza? Então, aqui nós temos o famoso quadro de Punnett e a análise toda que deve ser feita. Beleza, pessoal? Tranquilo? Estou anotando aí certinho. Tá? Então, dá para anotar os detalhes todos aí, né? E podemos interpretar esse quadro de Punnett. Então, obviamente, né, a chance aqui é de 25%. Tem um detalhe também de uma outra maneira que se podia ser resolvido, que é a resposta que nós colocamos aqui. Eu poderia pegar também o Bzão Bzinho, Rzão Rzinho, cruzar com o Bzão Bzinho, Rzão Rzinho e fazer assim. Bzão Bzinho versus Bzão Bzinho. Pode nascer Bzão Bzão, Bzão Bzinho, Bzão Bzinho e Bzinho Bzinho. O Rzão Rzinho cruzar com Rzão Rzinho. Pode nascer Rzão Rzão, Rzão Rzinho, Rzão Rzinho e Rzinho Rzinho. Qual a chance de nascer Bzão Bzinho aqui? Meio. Tá? Meio. Qual a chance de nascer aqui? Meio. Eu quero que nasça Bzão Bzinho e Rzão Rzinho. E eu troco por multiplicação. 1/4. Cornélio, por que eu posso fazer isso? Por que eu posso separar? Por quê? Porque é uma segunda lei de Mendel. Há uma segregação independente das características. Eu posso ter tanto uma flor vermelha e lisa, quanto vermelha e rugosa, porque estão em pares de homólogos diferentes cada característica. Assim como eu posso ter uma branca lisa com uma branca rugosa.
quando isso acontecer, você opta por aquilo que você acha mais eficiente, mais fácil calcular. Ok, pessoal? Beleza? Dando continuidade. Tá? Considere uma célula com o genótipo a seguir e suponha que ela entre em divisão meiótica. Então essa célula aqui, ela é o quê? Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Eu posso afirmar que é uma segunda lei? Não estou ouvindo vocês. Posso ou não posso? Posso, né? Por quê? Porque eu tenho uma característica num par de homólogos e outra na outra. Se fosse uma terceira lei, lei de Morgan, nós teríamos assim, ó, o Azão, o Bzão, o Azinho e o Bzinho. Duas características no mesmo cromossomo. Isso aqui não está ocorrendo. Então aqui é uma segunda lei. Entra em meiose. Ele pergunta, qual será a composição de alelos, tá, nesta célula ao final da fase S da intérfase? Justifique sua resposta. Tá? Então olhem só. Nós vamos ter aqui, ó, esse indivíduo estava assim representado, a célulazinha. Assim. Tá? Aqui tinha Azão, Azinho, aqui Bzão, Bzinho, certo? No final da fase S, S não duplicou, então o cromossomo ficou assim. Tá? Então, na verdade, como houve essa duplicação, esse indivíduo aqui se duplicou primeiro e o duplicou também. Então, eu vou ter, na verdade, né, o dobro, né, de indivíduos, o dobro de material genético, desculpem, que eu tinha anteriormente. Eu tinha Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. O que eu vou ter agora? Azão, Azão, o Azinho, Azinho, o Bzão, Bzão com o Bzão, Bzinho. Então, vou ter isso daqui. Tá? Vou ter o dobro aqui, ó. Então, vou ter o Azão, o Azão, o Azinho, o Azinho, o Bzão, o Bzão, o Bzinho, o Bzinho. Vou ter o dobro ao final, porque na fase S ocorreu a duplicação do material genético. Como acontece a duplicação, tem que ter o dobro. Tá? Suponha que ao final desta meiose não tenha ocorrido o crossing over. Não ocorreu a troca de pedaços. Por exemplo, o Azão, você tinha isso daqui, o Azão, o Azinho. Tá? E o Bzão e o Bzinho. E este par de cromossomos não trocou nada com esse. O crossing over que acontece na meiose 1, que nós vimos lá na aula 4, que permite o aumento da variabilidade, ele não ocorreu. Então, suponha que o final dessa meiose não tenha ocorrido o crossing over ou mutação. Qual fenômeno poderia ocorrer na meiose que promoveria o aumento da variabilidade genética nos gametas formados? Explique esse fenômeno. Tá? Então, quando, na ausência do crossing over ou de qualquer mutação, o que pode garantir? A segregação independente dos pares de cromossomos homólogos garante o aumento da variabilidade. Por que garante? Porque, por exemplo, o Azão ele não vai sair só com o Bzão. Eu posso ter o Azão saindo com o Bzinho. Isso garante variabilidade. O Azinho não vai só com o Bzão, ele pode ir com o Bzinho também. Então, nesse processo, os cromossomos e os alelos são segregados e combinados de todas as formas possíveis. Isso gera variabilidade. Então, posso dizer que a segregação independente ela vai gerar também variabilidade genética? Pode e deve. Tá? É interessante aqui esta análise também. Tá? Então, os detalhes todos que nós precisaríamos aqui para avaliar. Eu gostaria de estar fechando com vocês esta aula, dizendo que com a genética, o mais importante é você fazer uma boa leitura, primeiramente. Anote aquilo que for significativo. Apareceu o autossômico, anote. Apareceu o dominante, anote. Apareceu o recessivo, anote. Faça uma boa interpretação do heredograma. Simule. Tire os dados, anote. E, claro, depois interprete de forma adequada. Observe que a matemática entra com uma ferramenta lá no final. Depois de uma interpretação tua. Ela é uma ferramenta para ajudar a calcular, só. Ela não é o cerne da genética, o cerne é a tua capacidade interpretativa. Um grande abraço a todos e não esqueça, Enem 2015, arrasando no Enem 2015, arrase você também. Foi um prazer imenso, nossa 15ª aula, Biologia, professor Cornélio com vocês. Valeu, pessoal.